E aí, nobres espectadores do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje é dia de falar de mangás, afinal estamos na quinta-feira e eu vou comentar Dementia 21, publicação do primeiro mangá da editora Todavia. Ele tem um formato maior do que os mangás tradicionais, né? Aqueles que saem normalmente nas bancas. Se assemelha, né, ao selo Tsuru da editora Devir, que lança mangás com uma qualidade maior. Então a gente pode dizer que é uma publicação de luxo da editora Todavia, um material que conta com bom acabamento gráfico, capa cartão, com orelhinhas, papel offset preto e branco, boa gramatura desse papel, 280 páginas coloridas ao preço de R$ 69,90. Trata-se da primeira obra a ser lançada no Brasil do Shintaro Kago, e essa daqui é considerada uma das melhores obras desse autor. Nesse volume da editora Todavia, nós temos a compilação dos 17 primeiros capítulos dessa obra. Ela que foi lançada no ano de 2011 lá no Japão e que tem um quesinho de Junji Ito, ou seja, você vai encontrar um certo terror gore, uma coisa nonsense, o absurdo, humor, tudo atrelado nessa história. E por que ela é tão boa? Eu diria que seria o controle narrativo do Kago, que consegue criar histórias curtas com uma maestria assim que realmente chama bastante a atenção. Você percebe que ele começa uma construção de história e termina com aquele punchline, né? Normalmente nas 2 ou 3 últimas páginas. O início da publicação vai trazer a história da nossa protagonista, ela que é a Yuki Sakai, uma cuidadora de idosos. Ela trabalha numa empresa e tem sempre ali uma avaliação de qual seria a melhor funcionária. Sabe aquela coisa de funcionário do mês? E ela sempre encabeça essa lista, mesmo sendo uma novata. Isso, obviamente, acaba atraindo a ira de uma veterana que quer ser a primeira, não aceita sequer ser a segunda. E ela tem um envolvimento com o gerente, né, dessa empresa que faz a prestação de serviço de cuidadoras. E aí ela chega e fala, olha, ou você começa a dificultar o trabalho da Sakai, ou eu vou dizer que você está me assediando. E a partir daí que a Sakai vai lidar com as situações mais bizarras que vocês podem imaginar. Então, além da crítica relacionada à questão dos idosos lá no Japão, você tem também, né, o lado ali da juventude, aquela sede de sempre ser o primeiro, ou você tentar conquistar o primeiro lugar, não importando os meios que você utiliza para isso. A construção narrativa feita pelo Shintaro Kago é realmente muito interessante. Ele passa pelos diversos subgêneros do terror de forma muito competente e tendo consciência exatamente que a questão que envolve os idosos lá no Japão não é algo simples. Ele não trabalha com aquele 8 ou 80, ele sabe que é uma questão bem complexa. Então, se numa história ele mostra, né, o abandono que alguns idosos sofrem, por outro, ele mostra aquela obrigação dos filhos, né, pelo menos dentro da sociedade japonesa, em cuidar dos pais, mesmo aqueles pais que foram ruins para os filhos, que abusaram dele, não exatamente sexualmente, mas com aquela tradição severa japonesa, impedindo de fazer várias coisas, querendo traçar o destino do próprio filho, e fica com aquela obrigação, pai tem que cuidar, né? Então ele mostra esses dois lados da moeda, sempre permeado de coisas absurdas, de coisas assim, nonsense, né? Você percebe um humor também por trás disso tudo, aquela crítica ácida. E para uma história conter todos esses elementos, a crítica que é ácida, dentro de cada capítulo que é contido, né? Cada capítulo tem uma história autocontida, ainda que tenha uma espécie de linha cronológica, realmente o autor tem que ser bem habilidoso. Aqui nessa publicação, nós temos aquele início em que a Sakai, ela quer, né, de qualquer forma, ter a nota máxima, a avaliação feita por cada um dos idosos. Depois isso acaba meio que se perdendo durante a publicação, que fecha o Dementia 21 sem exatamente ter um final. É como se fosse um capítulo qualquer da história envolvendo a Sakai. E você tem também um pouquinho da história da personagem, ainda que não seja muito explorado,
temporada, mostrando a mãe, que é muito severa com ela, que era uma cuidadora, acabou engravidando e teve que abandonar tudo. Então ela fala: você tem que ser a melhor cuidadora do Japão, vai participar do concurso X e precisa ganhar, porque você tirou o meu sonho. Então a própria Sakai, ela acaba sendo uma garota muito alienada. E como eu disse, você tem coisas muito bizarras dentro dessa publicação, como uma dentadura que tem uma inteligência artificial que acaba se reproduzindo. É um negócio assim bizarro, meio Junji Ito, como eu mencionei no início desse vídeo. Já a arte do Shintaro Kago, ela é muito boa, carrega um traço mais realista, fugindo daqueles desenhos mais tradicionais dos mangás, né? Normalmente a gente associa com os shonens. E exatamente por trazer esse traço mais realista, o absurdo ele acaba se destacando, né? A narrativa dele realmente é muito interessante, as partes gore conseguem realmente chocar o leitor e tem, né, aquelas expressões que eu gosto muito, né, nos desenhos e no estilo japonês de contar história. Em suma, galera, nós temos aqui realmente uma publicação muito bacana. A princípio você pode olhar e falar: ah, cara, são histórias de críticas, coisas comuns, mas a habilidade do autor em conseguir unir tudo, né? O humor com o terror, com o nonsense, com o absurdo, realmente demonstra uma grande qualidade, porque são histórias por capítulo, né? São histórias curtas. Realmente o cara manda bem demais nesse material e eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para Dementia 21, mais se aproximando até da nota 9. Gostei bastante dessa publicação. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!